Fala pessoal, beleza? Eu tô gravando aqui esse vídeo para mostrar um pouco um projetinho que eu tô fazendo, usando o Unity para fazer um joguinho 2D. É, Primeiramente, eu queria dizer que é um projeto inicial porque foi a primeira coisa que eu tô fazendo usando a Unity. Eu saí de férias recentemente e decidi aprender uma coisa nova, né? Então eu escolhi a Unity para começar a trabalhar. Eu já tinha conhecimento de programação, trabalho com isso faz mais de 3 anos, mas eu só trabalho com desenvolvimento web. Fazendo desenvolvimento de jogos é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa. Aí basicamente eu estou aprendendo com pesquisas no Google, vendo uns vídeos de ensinando como fazer certas coisas para conseguir modelando meu projeto para como ele está agora. É tudo muito inicial, basicamente tudo que está aqui é a primeira coisa que eu estou fazendo, então provavelmente não é as melhores abordagens que estão sendo utilizadas, tem muita coisa para melhorar, mas é um começo, né? Então eu vim mostrar para vocês como é que está esse primeiro projetinho. E agora falando sobre o que é o projeto, é um joguinho de luta 2D, baseado em jogos antigos como Street Fighter, o Tekken Go Fighters e etc. Aí, por enquanto, eu tenho só o meu personagem principal, eu ainda não fiz ele batendo os inimigos, então eu foquei em fazer toda a movimentação dele e fazer a parte dos golpes dele. E aí, deixa eu mostrar como tá esse início aqui. Bom, para começar aqui, eu fiz todos os sprites. Eu fiz o não usando modelagem, eu fiz usando sprites, né? Então eu desenhei todos os sprites, como você pode ver aqui. Tem sprites de movimentação, os sprites dos golpes, de pulo. Basicamente tudo está aqui. Eu fiz uma animaçãozinha para cada um deles. Agora eu vou mostrar aqui. Opa. Aí basicamente tem a movimentação padrão dele parado. Quando você mexe ele pro lado, ele tem uma movimentaçãozinha dele andando, né? Tem a movimentação do pulo, a movimentação dele agachado. E aí tem. Eu fiz utilizando um padrão de 4 botões de golpe, sendo 2 botões de soco e 2 botões de chute, assim como no King of Fighters. Aí aqui a gente tem o soco fraco, o botão do soco forte, o botão do chute fraco e o botão do chute forte. E aí quando ele está agachado, a gente tem variações dos golpes também, ó, sendo o soco fraco abaixado, o soco forte abaixado, o chute fraco abaixado e o chute forte abaixado. Aí essa foi a parte inicial, que foi um pouco mais simples de fazer. Aí depois eu tentei fazer uma coisa um pouquinho mais avançada, que era os golpes especiais. Aqui, por exemplo, a gente tem o Shoryuken, que é o comando padrão de frente, baixo, diagonal, soco, né? Aí aqui eu também fiz a animação pro Tatsumaki, que é meia lua para trás e chute. Eu também fiz talvez a habilidade mais famosa de todas, que é o Hadouken, que é basicamente meia lua para frente e soco. Aí que ele cria o Hadoukenzinho e vai na velocidade que eu defini. Ainda não é a velocidade ideal, e já eu pretendo fazer uma variação de velocidade se for usado o soco forte ou o soco fraco, mas isso aqui fica para depois. Ai, agora mostrando um pouco sobre a programação do projeto. Primeiramente, eu joguei aqui os meus sprites, fiz as configurações básicas dele, ajeitando o tamanho de pixels e etc. Aí, com os sprites prontos, eu joguei aqui nas animações. Aqui, ó, podemos ver todas as animações e os relacionamentos dela. E eu imagino que isso aqui não está muito bem organizado e deva ter jeitos melhores de fazer, mas para uma primeira versão eu até acho que está ok.
Aí para cada animação aqui tem uma variável para setar os comportamentos dela, né? Ativar e desativar a animação conforme eu for apertando os botões de cada uma. Aqui é só isso. Aí agora da parte do código, que é a parte mais importante, né? Aqui eu fiz uma controller pro meu personagem com as variáveis de velocidade, de força do pulo, variáveis para controlar se ele está agachado ou se ele está pulando. Eu também fiz aqui uma controller para controlar só a parte de animações do personagem, sendo que temos aqui as animações referentes à movimentação, que são menores, e aqui a referente aos golpes. Aí, por uma questão de animações, ele só seta e desseta as variáveis para poder controlar a animação. Aí, referente aos ataques, como você só pode disparar o ataque uma vez, eu fiz elas baseadas num tempo. Aí, por exemplo, tem aqui o chute forte, né? Aí ele vai disparar o chute forte, aí depois de alguns frames ele vai parar o ataque. Aí isso serve para cada uma dos ataques. Aí, por exemplo, os golpes fortes eles demoram um pouco mais e os golpes fracos eles demoram um pouco menos para serem terminados. Na parte de animação, basicamente é só isso aqui. Aqui. E agora aqui a parte mais importante mesmo, que é a controller do jogador. Primeiramente eu coloquei um corpo 2D para controlar a física dele. E eu também fiz aqui a chamada da animação de controller para chamar os métodos dela e setar as minhas animações. Aí aqui basicamente eu tenho os métodos que verificam as movimentações, se ele está movimentando, né? Aí aqui eu utilizei o axis horizontal, que ele basicamente pega se eu apertar o A ou o D ou as duas setinhas direcionais. Aí ele basicamente seta a movimentação baseado na minha variável de velocidade que está aqui em cima. Aí aqui tem a parte de pular, que ele pega baseando no W e ele só faz se o personagem não estiver no chão. Aí como eu fiz essa verificação se o personagem está no chão ou não, para não causar pulo duplo e outras coisas assim. Basicamente eu coloquei um colisor no meu personagem e um colisor no chão. Aí ele fica atualizando toda vez que o meu personagem encosta no chão, ele diz que seta variável para true. Toda vez que meu personagem sai do chão, ele seta para false, não permitindo que meu personagem faça pulo duplo. Aí da movimentação, basicamente é isso aqui. E a parte mais interessante assim que eu fiz, que eu demorei um pouco mais para pensar em como eu faria, foi a parte dos inputs de ataque. Porque, assim, os inputs de soco e chute, eles são basicamente um botão. Agora, os dos especiais, o Hadouken e Shoryuken, eles são inputs de mais de um movimento para ser utilizado. Por exemplo, o Hadouken ele é meia lua para frente, então eu tive que dar um jeito de controlar como eu estava pegando esses inputs e verificando se era um input especial ou se era só um input de golpe normal. Aí, primeiramente, eu criei uma classezinha, uma estrutura de para pegar toda vez que eu apertar uma tecla, ele vai armazenar essa tecla e vai armazenar o tempo que eu pressionei ela. Aí para fazer isso aqui, eu coloquei aqui no meu update, ele vai pegando os inputs, ó. Toda vez que eu apertei os botões de golpes, que são esses 4 primeiros, ele vai salvar lá. Se eu apertar os botões de movimentação, que são esses 4 de baixo, ele vai salvar lá também. Aí eu também fiz aqui um método de verificação. Eu defini um tempo em frames para dizer quanto tempo o jogador vai ter para apertar os botões e ainda ser contado como um input para o especial. Que eu coloquei aqui 150 frames, que eu achei que foi o mais interessante. Aí o que ele faz toda vez que ele chama esse método? Ele define o tempo que eu quero, define o tempo atual, ele remove do meu input buffer todos os inputs que já passaram desse tempo, já estão fora dessa janela. Aí ele pega os que sobrou e faz a contagem deles. Se tiver 4, ele vai verificar aqui se ele é um input de Shoryuken, se ele é um input
de Tatsu, seria um input de Hadouken. Se não for nenhum input de especial, ele vai chamar esse outro método aqui embaixo que é de atacar, que como só tem um input, aí ele verificar um input de soco, um input de chute. E se caso seja um input de golpe, ele vai verificar se o personagem ele tá agachado ou se ele tá em pé, para setar a animação conforme for o correto, né? Para ficar certinho o golpe que o jogador quer utilizar. Aí ele faz aqui a chamada desse método Send Animator que eu coloquei aqui para fazer a reutilização do código, que ele basicamente, se ele verificar que ele tem um golpe a ser utilizado, ele a chama controller de animação, passando o tipo do golpe que ele chamou. E a hora que, depois que ele terminar de realizar o golpe na animação, ele vai limpar o input para não ficar salvando coisas desnecessárias. E na próxima verificação tá limpo para verificar se foi utilizado um golpe novo. Assim, uma outra parte importante do projeto que eu vou mencionar agora é sobre a criação do Hadouken. Porque como não tinha como animar um Hadouken junto com o personagem, eu tive que desenhar um objeto separado, com um sprite separado, e com o meu personagem eu chamava toda vez que eu executava o comando. Aí basicamente eu fiz aqui um prefab do meu Hadouken. Aí aqui na minha classe do jogador eu criei um Game Object, que vai ser o meu Hadouken. Aí aqui na minha aqui na minha classe eu setei o Hadouken como objeto dele. Aí toda vez que ele executa aqui o input do Hadouken, ele basicamente ele seta a animação, aí ele espera alguns frames, porque primeiro ele tem que animar o meu personagem se movendo para fazer o arremesso do Hadouken. Aí ele vai chamar esse método ele vai chamar esse método aqui do cache Hadouken, que basicamente ele vai setar uma posição do spawn do Hadouken para ele não ser exatamente do meio do meu personagem. Aí ele ajusta um pouco o x e o y para sair das mãos do meu personagem, né? Aí eu instancio o meu objeto do Hadouken passando a minha posição. Aí eu pego o Rigid Bar 2D do Hadouken e passo uma velocidade para ele ir para frente até atingir alguma coisa. Como ainda não tem nada para atingir, ele vai continuar indo infinitamente. Isso eu pretendo arrumar para que quando ele tiver alguma coisa para atingir, ele atinja o alvo e destrua o objeto para ficar com a rotina certinha de execução dele. Aí basicamente é isso. É um joguinho bem simples. Os próximos passos que eu quero seguir é fazer golpes aéreos, que eu ainda não consegui fazer, porque se ele estiver pulando ele ainda não ataca. E depois disso eu pretendo fazer um adversário, né? Para fazer os colisores e fazer os ataques funcionarem em alguma coisa. E basicamente é isso. Obrigado aí para quem assistir. Se puder dar um like aí para me ajudar no projetinho. E é isso.